ali com meu pai, sabe? Era o meu pai. Como se fosse o pai da última vez que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Era a mesma coisa. Então é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, da, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então eu cresci com esse ódio do meu pai. Então quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela, ela, ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até. Que eu sinto muita falta, sabe? É. Acho que isso foi. Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois, quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, meu comportamento no mundo, e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar, eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Mas eu, não, eu tentei explicar mil vezes pra ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errada, ela não acha que fez nada errado, ela acha que fez o melhor que ela pôde. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não teve nenhuma influência. E essa criança é um prolongamento dela, né? Nasceu de mim, veio de mim, né? Fiquei 9 meses com ele dentro da barriga, agora ele é meu, então ele é uma forma de anular o desejo dessa criança e do desejo, quer dizer, o desejo como não só o desejo dessa criança como sujeito, mas também ela ser desejada, porque o desejo ele é um movimento ele é um movimento recíproco, né? Então essa criança ela se torna ela se torna vampirizada, né? Por essa mãe super poderosa e que muitas vezes diz, olha, eu abri mão de tudo, eu abri mão do trabalho, eu abri mão da minha carreira em função de cuidar dos meus filhos. Agora eu sou a senhora, né? Muitas vezes, assim, a alienação parental, ela já pode existir dentro do casamento, sim. É aquela mãe, por exemplo, estamos falando da mãe, né? Mas a gente sabe que é a mãe, num percentual maior, mas existem casos de pais também. Que ela acha que ela que sempre dá conta de tudo, que o outro, né, desqualifica todo o tempo a função do outro enquanto pai naquela relação. Ela não qualifica para a criança esse pai como alguém que protege, alguém que cuida, alguém que é importante, né? Ela
prefere delegar os cuidados da criança à família dela, mas não ao pai, nem à família do pai. De uma relação de compartilhar a educação, né? Ao contrário, né? O que eu queria fazer era completamente anulado. E pela ameaça, pela força, eu me anulava também, né? Eu não quero mexer com essa pessoa, porque eu não sei do que ela é capaz, né? 2 anos que eu passei separada de corpos, que eu dormi no quarto do meu filho, eu trancava a porta, não sei, eu tinha medo, entendeu? Ele brigou comigo, né? Pegou meu filho e levou. Largou a escola da criança, entendeu? Então foi o estupim para que eu fosse, então, para a Defensoria Pública para abrir um processo de divórcio, né? Mas ele assediava muito a criança, né? Eu ficava a semana, eu tinha guarda, né? Eu ficava a semana com ele, mas todos os finais de semana ele passava com o pai. Férias. Pegava na porta da escola, no dia que acabava a aula, ele pegava o filho e só me devolvia no dia que ia começar as aulas. Se era 15 dias de férias, eram uns 15 dias com ele. Se era um mês de férias, era um mês de férias com ele, né? E assim, coisas piores, né? Por exemplo, Dia das Mães. Dia das Mães, eu não estava com ele. Daí eu telefonei, falei, olha só, hoje é Dia das Mães. Aí ele, no telefone pra mim, ué, Dia das Mães, você é uma merda de mãe. Entendeu? E o meu filho ouvia, porque estava do lado no telefone. Isso me começou a gerar uma insatisfação, né, dentro de mim. Falei, não, eu não posso permitir isso, porque quando o meu filho voltava para casa das férias com o pai ou do final de semana, ele nem olhava para minha cara. Ele entrava pela porta e nem olhava. Eu não conseguia falar com ele ficava travado, entendeu? E agressivo. Mas eu só fui conseguir um beijo dele no rosto, né? Que eu conseguisse dar um beijo no meu filho aos 18 anos. Tamanha o descrédito que ele tem em mim. E às vezes eu quero dar uma certa liberdade para ele, às vezes eu gostaria de poder conversar mais alguns assuntos com ele, mas como se lá atrás eu não soube ocupar esse lugar de mãe. Eu não soube. Eu fui tirada desse lugar. Então, como assim, esse poder dessa pessoa, né, influenciou tanto a minha relação com ele, né? Dessa forma, mas por mim também. Porque eu também me submeti a isso, mas eu me submeti por medo. Entendeu? Chega um momento, né, que a coisa... Você se resseca um pouco por dentro também, entendeu? De tanto que você é massacrado, né? Teu filho te maltrata por causa disso. Você é maltratado por ele, mas eu sou mãe, compreendo. Sei por que está acontecendo isso. Mas você sofre essa indiferença da criança, né? Então, assim, o que é você poder tocar no rosto, né, do teu filho, ele tocar no seu, né? Pô, isso pra mim foi muito difícil. Então hoje a gente brinca. Hoje eu brinco com ele. A gente meio voltou a ser criança. Porque tem que resgatar aquilo que ficou lá atrás. Perdido, ficou perdido. Entendeu? Não tem esse tempo, não vai voltar mais. Vai voltar agora, mas agora, entendeu? Eu não posso mais dormir com ele para contar a historinha, que ele tem 1,90 m. Não dá os dois na cama. Entendeu? Então como eu vou voltar a esse tempo? E fico vazio. Em apenas um corte, 13 meses se passaram sem olhar, sem ouvir, sem cheiro, sem gosto e sem contato. Sem sentido. No fim desse período, meu papel mudou. Como inimigo, me vi diante de outra menina, que não aquela, que não existe mais. Em apenas um corte. O alienador, ele muitas vezes, aquilo que eu disse no início, ele se convence de que aquilo é a verdade. Ele se convence de que aquela mentira é a verdade. E passa a viver aquilo de uma forma tal que a vida dele próprio torna-se um tormento. Que afeta
todo mundo, afeta a sociedade. Porque você está lidando com uma pessoa desequilibrada, né? E possivelmente uma criança que vai também sofrer tudo isso e que mais tarde vai ter consequência para a sociedade. Então, o que acontece numa separação, no divórcio, em qualquer momento que eles acordem dessa divisão de tarefas, né, de guarda, companhia e de visitação, a partir daquele momento, quem ficou com a guarda tem a ciência de que, mais dia menos dia, a qualquer momento, o outro, que é o não guardião, né, digamos assim, o visitante, pode vir a pleitear a guarda. Por quê? Porque a guarda é um dos, digamos assim, um dos ramos do poder familiar. Então, se ele não perdeu, né, esse direito de ter a guarda do filho, ele pode a qualquer momento pleitear. Então, a insegurança do guardião com relação a isso é muito grande. Aquele guardião doentio, porque o guardião sadio, ele não vai se preocupar com isso. Agora, se ele é um guardião, digamos, doente, a tal ponto de criar, né, mentiras como essas que eu falei agora, falsas acusações, né, denunciações caluniosas com relação a determinado ex-companheiro ou ex-marido, não é, aquela pessoa não está apta a exercer a guarda. Mas em que momento nós vamos descobrir isso? Depois de 6 anos de casado, a criança nasceu, ficou 1 ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha 1 ano e 1 semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela é que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo, não é parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu 2 vidas. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico de isso é caso de terapia, um crime
tá? Cometido contra a criança pela mãe, o juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim, é caso de polícia, é caso de cadeia. Então, vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí, eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas e se for falsa? A mãe deve ser afastada? Só que a mais grave de todas, e que a gente tem visto com uma frequência grande agora, um aumento na frequência absurda, é a falsa acusação de abuso sexual. E isso é um risco que a gente vem correndo, a gente e a sociedade de uma forma geral. Por quê? Porque nós temos provas frágeis, iniciais, e de imediato, com uma mera acusação, uma mera suspeita, esse pai ou essa mãe acusado são afastados radicalmente da vida do menor. Era um processo, uma abertura de um processo de providências. Processo 250/02. Aberto, então, lá na primeira vara da infância e da juventude. Abriu por quê? Vamos ver. Em função de um relatório feito por uma psicóloga da FIA do Rio de Janeiro, NACA, FIA RJ, datado no início de abril, por uma psicóloga da instituição, que declarou ter sido a minha neta abusada